Fala, galerinha, professor Marcos Prado na área e vamos aqui começar o nosso curso de revisão para o Banco do Brasil. Vários exercícios selecionados extremamente importantes e pontuais para você que quer gabaritar a sua prova. E tenho certeza que algo semelhante ou igual cairá nessa prova, porque são exercícios recorrentes, obviamente, há mudança de texto, mas a forma de cobrar o conteúdo de língua portuguesa, a CESGran-Rio nunca abre mão. Aquelas questõezinhas pontuais de crase, de concordância, de regência, acentuação, pontuação, entre outras, nós veremos aqui nesses blocos de correção. Tranquilo? Então vamos aí para a nossa primeira correção, exercício de número 1. Há uma coisa muito importante e que nas provas da CESGran-Rio, ela não abre mão de cobrar. Toda e qualquer prova da CESGran-Rio sempre existe uma ou duas questões envolvendo a parte de sinonímia quanto ao uso dos conectivos, no caso as conjunções e locuções conjuntivas. Porque além de serem conectivos e participarem da coesão e coerência, também são elementos que iniciam as orações coordenadas sindéticas, orações coordenadas, tópico do nosso edital, e também os conectivos que iniciam as orações subordinadas adverbiais, correto? E envolve a parte de semântica, a parte de coerência, que é a lógica entre as ideias das orações que são ligadas por esses conectivos. Então, vamos perceber aqui a nossa primeira questão. Ó, considere o trecho. Sua arma é o inverso da alta cultura, da contracultura, da subcultura, de nichos especializados. Visa o público em geral, cultura de massa de milhões. Beleza. Não há necessidade, pessoal, de nós verificarmos aqui o texto. A banca já trouxe para nós o excerto necessário para que a gente possa resolver essa questão. E aí ela vem e cobra o seguinte de nós. Se o trecho for reescrito em um só período, mantendo-se seu sentido original, as duas orações poderão ser relacionadas por meio da conjunção. Então vejam só, vamos ler novamente aqui, ó. Sua arma é o inverso da alta costura, da contracultura, da subcultura de nichos especializados. Visa o público em geral, cultura de massa, de milhões. Então o que nós vamos perceber aqui, vejam só, é que no primeiro período nós temos uma relação de ideias separada do segundo período, e o que a banca quer de nós é que nós possamos unir esses dois períodos em um só, unicamente utilizando uma conjunção. E as conjunções que nós temos aqui, vejam só, eu tenho o consoante, que é para a ideia de conformidade. O contanto, que é para a ideia de condição. Eu tenho o embora, que é para a ideia de concessão, que é uma ideia de oposição. Eu tenho o entretanto, que é utilizado para a ideia de adversidade, adversão, que também é uma ideia de oposição. E eu tenho o termo porque, que faz parte do PPP. O que é o PPP? É o pois, porque e o porquanto. Exatamente. Então vejam só. Agora a relação existente é a seguinte. Percebam que a possibilidade aqui é de que nós não tenhamos de maneira nenhuma o uso das ideias de oposição. Até porque, olhem só,
questãozinha realmente cobrada, e que é um desafio para muitos alunos, é entender que a adversativa, que tem as conjunções mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, não obstante, ela é semanticamente igual às concessivas que tem as conjunções embora, com quanto, mesmo se, mesmo que, apesar de que, ainda que. Apesar de uma ser coordenada sindética, adversativa, e a outra ser subordinada adverbial concessiva, elas são semanticamente iguais. Elas são diferentes sintaticamente, tá? E na sua estruturação também, mas semanticamente elas são iguais. Então, o que nós devemos perceber aqui é que por ambas serem a ideia de oposição, com certeza a banca não se prestará a utilizar qualquer uma das duas, até para que não haja relação de recurso. E se nós observarmos na interpretação, eu não tenho uma relação de oposição, fator positivo na primeira e fator negativo na segunda, ou ao contrário, fator positivo na primeira e negativo na segunda. Não há nenhuma das duas relações. Então, eu já posso aqui, ó, riscar o embora e o entretanto, tá? Nós percebemos, vejam só, que na letra B eu não posso ter a ideia de condição, porque para nós termos a ideia de condição, eu preciso ter o verbo do primeiro período, no futuro. Por que eu preciso ter um verbo no futuro? Porque como eu poderia estabelecer uma condição para algo que já passou ou para algo que está acontecendo? É impossível. Toda vez que você tenta estabelecer uma condição, ela é feita por meio do emprego do verbo no futuro. Porque sem a ideia de futuro, não há como estabelecer a ideia de condição. Correto? Então a gente pode aqui riscar o quê? O contanto, que é da ideia de condição. A letra A, que está o consoante conformidade, tá? Olhem aqui. A conformidade é um fundamento, é uma base, é algo calcado numa determinada ideia, tá certo? Então, por exemplo, nós observamos muito o uso do conforme, consoante, segundo, de acordo com, na parte do direito, nas legislações, em atas normativas, tá certo? Por exemplo, conforme estabelece o artigo 5º da Constituição Federal, que trata da propriedade intelectual. Segundo, estabelece o artigo 37 da Constituição Federal, que trata dos princípios da administração pública, direta, indireta ou fundacional. Tá vendo? Eu tô aprendendo bastante com o professor Cristiano, de constitucional, tá vendo só? Então, olha só, você percebe que quando eu uso o conforme, o segundo, o consoante, quer dizer que fundamentado naquilo, baseado naquilo, eu faço alguma coisa. Vamos pegar um exemplo bem prático, fora do direito, ó. Conforme combinamos, realizei o trabalho. Vamos colocar na ordem direta? Realizei o trabalho conforme combinamos. Então, em conformidade com algo combinado, fundamentado em algo combinado, eu realizei o trabalho. Então, para eu ter a ideia de conformidade, eu preciso ter esse fundamento. E quando nós lemos os dois períodos, você percebe que a ação do segundo não é calcado na ideia do primeiro. Não tem o primeiro como fundamento ou vice-versa. Então, o que nos permite aqui também eliminar a ideia de quê? De conformidade, que é o consoante. E eu quero aqui colocar para vocês que conformidade, além do consoante, eu tenho o conforme e tenho também o segundo. Exatamente. Aqui na condição, eu tenho o se, eu tenho o quando, eu tenho o caso, eu tenho a menos que, a menos, opa,
A menos que na parte de concessão eu tenho o conquanto também, eu tenho mesmo se, eu tenho ainda que, na adversidade eu tenho o mas, o porém, o contudo, o todavia. Correto? Tranquilo? Então, se reeliminamos a letra A, letra B, letra C, letra D, nos sobra aqui marcar qual alternativa? Marcamos a letra o quê? Letra E, tá certo? Vamos marcar aqui a letra E, que é o PPP, pois, porque e porquanto. Vejam só, fazendo a leitura novamente, colocando o pois, ó, ou porque ou porquanto, são todos sinônimos. Sua arma é o inverso da alta costura, da contracultura, da subcultura, de nichos especializados, pois, portanto, visa o público em geral, cultura de massas, de milhões, né? Então a explicação, né, de a sua arma ser o inverso da alta cultura. Então, letra E para você que será efetivado, correto? Galerinha, agora vamos, sem perda de tempo, para a nossa segunda questão, que temos aí um texto. Vejam só, ó, temos um pequeno texto, correto? E aí, vamos para uma outra questão que envolve a parte também de conectivo, tá certo? A primeira coisa que eu quero que você entenda aqui é que você nunca começa a sua prova pelo texto. Nunca, tá? Mesmo que seja uma prova mais extensa, e principalmente quando a banca opta por textos longos. De maneira nenhuma você poderá começar pelo texto. Até porque nós vamos perceber que bancas como a Sesgran-Rio, por exemplo, ela gosta de trazer a parte do texto, aquilo que é necessário para a nossa análise, para dentro do enunciado. E eu sempre falo em sala que em questões de conectivo, você não pode de maneira nenhuma ir para texto. Só assim, se for uma questão muito complicadinha, quando ela pede para ligar parágrafos em um mesmo período. Mas quem gosta de fazer, por exemplo, isso não é a Sesgran-Rio, é bancas como o CESP, como Fundação Carlos Chagas, né? A nossa banca Sesgran-Rio, ela gosta de trabalhar os conectivos ali dentro do período mesmo, entre orações ou entre períodos, não entre parágrafos, que é algo bem complicado e faz com que nós tenhamos que usar o texto realmente e perder um pouco mais de tempo, perfeito? Por isso, o meu desafio para o meu aluno sempre é o quê? Passar o esquema de conectivos e ele decorar esse esquema de conectivos para que não haja nenhum tipo de problema na hora da prova, correto? Então, vamos aqui fazer a leitura do nosso enunciado, ó. A expressão abaixo que substitui a palavra mas, modificando o sentido original do trecho em que ela está empregada é... Amados, olhem aqui. Com certeza você olharia aqui e fala, eu tenho que dar uma olhadinha no texto. Não tem, não. Se você estiver estudando como nós recomendamos, como eu recomendo, que é você decorar aqueles esqueminhas, você não precisará de maneira nenhuma ir para o texto. Agora, se você não teve a oportunidade de trabalhar com as nossas aulas expositivas no presencial ou até mesmo aqui no nosso online, eu vou te dar o esquema, tá, das ideias de oposição que nós falamos agora no último exercício, que é da adversativa com a concessiva, que são semanticamente iguais e gramaticalmente, sintaticamente diferentes, tá certo? E na estruturação, quando você vai reescrever ou até mesmo fazer a sua redação, você precisa conhecer algo que envolve o verbo,
correto? Então, antes de respondermos aqui essa questão, eu vou montar esse esquema para você, visualizar, e eu vou montar a reescrita para você também observar isso, que é um pega para muitos alunos, e se você acerta uma questão como essa, você tem um diferencial, você sai na frente porque a maioria erra, correto? Então vamos aqui, tá? Trabalhar o nosso slide com esquema. Olha só, então eu tenho aqui as ideias de oposição. Bom, nas ideias de oposição, eu tenho o seguinte, ó, eu tenho a adversativa, e aqui eu tenho a concessiva, correto? Bom, dentro das adversativas eu tenho o mas, o e, quando pode substituir o mas, o porém, o contudo, o todavia. Eu tenho também o entretanto, o no entanto e o não obstante, que inclusive é muito provável que a banca venha cobrá-lo. Já nas concessivas eu tenho o embora, eu tenho o conquanto, eu tenho o apesar de que, eu tenho o ainda que, eu tenho o mesmo se, o mesmo que, malgrado, e eu tenho o não obstante de novo. Esse não obstante aqui, pessoal, ele é um desafio. Por que ele é um desafio para muito aluno? Porque ele existe, veja só, tanto na ideia de adversidade, como ele existe também na ideia de concessão. E ambos são para a ideia de oposição. Então imagine que na prova, como a banca gosta de fazer, ela cobre de você o emprego do não obstante. E diga, o não obstante tem a ideia de no texto, 2 pontos. E aí entre as alternativas ele coloca tanto adversativa como concessiva. Aí você fala, mas como é que eu vou dizer se ele é usado tanto na adversativa como também ele é usado na concessiva? Fique tranquilo. É muito fácil a gente resolver isso. A questão da correlação verbal. Vejam aqui no nosso esquema. Quando nós falamos das adversativas, nós temos uma questão muito importante que é verbo no modo indicativo. Verbo no modo indicativo. E já a concessiva, ela terá o verbo no modo subjuntivo. Verbo no modo subjuntivo. Correto? E lembrando também que a adversativa
ela é coordenada, coordenação, e a concessiva, subordinação, adverbial, correto? Então, olha só para mim. Você fala, Prado, então, caminho das pedras foi dado. Exatamente. Se eu te cobro o não obstante, eu, banca, e eu coloco como resposta concessão e também tem adversão, que é adversativa, como é que eu vou fazer para saber qual resposta marcar, já que ambas são a ideia de posição? Olha para o verbo. Se o verbo ele estiver no modo indicativo, então, não obstante, é adversativa. Agora, se ele estiver no modo subjuntivo, então ela é obrigatoriamente concessiva. E aí também para você escrever a sua redação ou analisar também a interpretação de texto, a questão de gramática, você precisa saber que o mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante, como adversativa, qualquer uma delas utilizará o verbo obrigatoriamente no modo indicativo. Agora, se eu optar na minha redação ou na análise gramatical em usar o embora, com quanto, mesmo se, mesmo que, ainda que, apesar de que e outras, o não obstante, concessivo, eu sou obrigado gramaticalmente a empregar o verbo no modo subjuntivo, não importa a relação de presente, pretérito ou futuro, é o modo. Tá? Na adversativa é indicativo e na concessiva é obrigatoriamente o modo subjuntivo. É o caminho das pedras. Isso é uma questão mais complicada, né? E a gente cobrasse aí o não obstante, ou a questão da reescrita, correto? E falando sobre reescrita, olhe só o que eu falei para vocês sobre serem ideias iguais. Iguais. Vejam, olha aqui. Vamos exemplificar. Ó. O time treinou muito, mas perdeu o jogo. Então perceba que nós estamos usando aqui a conjunção mas e percebam que o meu verbo ele está no pretérito perfeito do indicativo, correto? Agora eu vou fazer aqui a reescrita desse mesmo período, ó. O time treinou muito. Embora, olha a mudança, tenha perdido o jogo. Percebam que o verbo agora, aqui, ó, junto ao embora, ele está no quê? No presente do subjuntivo. Então, olhe para mim, pessoal. Nós vamos perceber que aquilo que foi dito na estruturação adversativa também foi igualmente dito na estruturação concessiva. Aí você dirá, mas são gramaticalmente diferentes. São, mas são semanticamente iguais. Exato. Inclusive, recentemente, na prova para Corpo de Bombeiros do Estado do Tocantins, banca Sebrasp, ela pediu uma questão de reescrita e no texto original foi empregado o termo mas e na alternativa a ser marcada como correta, porque a prova foi de A, B, C, D, E, ela deu como resposta correta um texto que também dá a ideia de oposição, só que com o uso da conjunção embora.
Aí a galera que não tem conhecimento desse esquema surtou, queria entrar com recurso, derrubar a questão. Não tinha recurso. Se você está estudando aqui conosco, você já tem aprendido isso, que adversativa e concessiva são sintaticamente diferentes, mas são semanticamente iguais, porque ambas dão a ideia de oposição. Você tem que se lembrar disso, porque a cada 10 questões de conectivo, 5 pelo menos, a nossa banca Cisgran Rio trabalha em cima do mas, porém, contudo, todavia, entretanto, o embora, com quanto. Então você tem que saber essa diferença. Agora eu quero que você perceba aqui no seguinte, ele pediu para você marcar alternativa no exercício anterior que não pudesse substituir o mas. Não pudesse. Se você tiver decorado a galerinha do mas, que é o mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante, qualquer uma que estiver fora dessas aí, você já pode marcar e a sua alternativa correta. Vejamos aqui, olha só. Então nós temos aqui a conjunção mas, e ele está querendo saber, ó, a expressão abaixo que substitui a palavra mas, modificando o sentido original do texto, tá? Aí quais são as conjunções? Vou escrever aqui de novo, ó, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto e não obstante. Pronto. Se você já tiver decorado isso, ó, o contudo tá correto. O embora não, ó. O embora não tá aqui, mas o porém está, ó. O contudo tá aqui, ó, eu riscando. O porém tá aqui. Todavia tá aqui. No entanto, tá aqui. Então, todavia correto. No entanto, a única que modifica é a letra o quê? É a letra B, porque ela faz parte do grupo das concessiva, que nós vimos aqui, ó. Aqui, ela aqui, ó. Embora, conquanto, que é concessiva. Perfeito? Entendido isso? Então, é uma questão rápida. Eu nem olhei para o texto. Você não precisa olhar para o texto se você tiver esse conhecimento. Tendo, você bateu o olho, vai para a alternativa, marca, vai ser feliz, não gastou nem 30 segundos. Aí você vai deixar a diferença do tempo dessa questão para resolver uma questão mais complicada. Talvez não de português, mas de estatística, de matemática, de conhecimentos bancários, que são matérias pontuais e que também são um desafio para o aluno. Correto? Fechou? Eu espero que você esteja gostando. No nosso próximo bloco, temos mais correção para vocês. Grande abraço. Beijo forte no coração.